Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Quando perde, a noite de ontem o Hugo praticamente não trabalhou, não é, Eugênio? Um chute só a gol, né? Que ele espalmou, que eu me lembro foi isso. Só apenas. No segundo tempo. E o Corinthians fez uma boa parte daquilo que a gente antes do jogo dizia, né? Olha, tem que ser um time equilibrado, que não sofra defensivamente, porque tem sofrido muitos gols, isso vai ser complicado se sofrer um gol, tem que fazer mais um. Então, assim, ele conseguiu bloquear as ações de contra-ataque do Barcelona durante quase todo o jogo, a não ser no início do segundo tempo, teve um período que o Barcelona estava um pouco mais ali saindo para o jogo, linhas, né? Mas depois já acertou de novo e já partiu para cima. A expulsão do Leonay também colaborou para isso, então o Barcelona foi se fechando cada vez mais, colocou mais um zagueiro, colocou mais um volante, diminuiu o seu potencial ofensivo, porque para ele bastava não tomar um terceiro gol e ele conseguiu sustentar essa vantagem, né? Perdeu por 2-0. E ao Corinthians faltou, acho que ele, a partir do momento que tem a bola, criar melhores alternativas ofensivas. Foi chuveirinho demais? Foi, não assim. Achou? Eu achei. Ele caiu... 44 cruzamentos. Eu acho 44? Que, algumas coisas do jogo, desde o primeiro tempo, né, eu estava ali, ficava ansioso com, a lentidão na saída da defesa para o ataque. O Corinthians, quando recuperava a bola, precisava de 4 ou 5 toques para começar a levantar a cabeça e olhar para frente. Primeiro toca para trás, amacia, espera. Aí, no que você demora 3, 4 toques para começar a construir a sua jogada, a defesa adversária já está toda apostada. Então, você tem que ter um pouco mais de agilidade para recuperar a bola. Já toca, já enfia, para poder se aproveitar de uma defesa que, em determinado momento, não está montada. Coincidentemente, o próximo adversário do Corinthians sai assim com rapidez, não sai? Sai. O Palmeiras? Sai. Você tem que ter essa agilidade. Então, o Corinthians era muito formal, no sentido, peraí, dominei a bola, posiciona todo mundo, toca de lado, agora vamos começar a construir. Quando vai começar a construir, o adversário já está lá, opa, tudo fechadinho aqui atrás. Então, acho que falta aos volantes do Corinthians essa agilidade. E aí, quando chega mais ali na frente, também, às vezes tem, sabe, um certo, não sei se é o medo de perder a posse, um certo preciosismo. Tem sempre um toquezinho a mais, espera mais um tempinho. E aí, quando espera mais um tempinho, às vezes é uma fração de segundos que você vai tentar o passe e alguém já te bloqueou, porque você demorou para ter essa atividade, de decisão, essa né? decisão. Às vezes você pensa, mas entre pensar e executar, você demora 1 segundo e aí já chegou a marcação. Faltou um pouco isso. E aí, é claro, no segundo tempo virou chuveirinho, porque também era o jogo que o Barcelona propunha. Ele bloqueava a entrada da área, bloqueava e dava o lado do campo, assim, ó. O lado do campo é seu. Aí o Corinthians, opa, tem espaço aqui no lado do campo. Ele caiu na armadilha, né? O que eu posso fazer? Vou tocar para o jogador que está do lado, porque ali não tem marcação, ele vai chegar, vai cruzar e vai tentar fazer alguma coisa. E foi só isso. Faltou uma tentativa de você tirar um pouco o Barcelona dali, tentar uma tabela, tentar mais chutes da entrada da área, tentar uma infiltração. É claro, houve uma ou outra jogada nesse sentido, mas às vezes ali na hora de definir também faltou um pouco de paciência, um pouco de calma. Ou seja, resumindo, faltou futebol. Alternativas, né? Faltou futebol ao Corinthians, faltou argumento técnico, tático para superar um time que soube se defender. É isso, né? Ainda Entendeu? Assim, ganhou de 2-0 merecidamente. Sim, foi aplaudido. O grande problema é o jogo de ida, né, Eugênio? Contou com a colaboração do goleiro no primeiro gol ali, né? Também achei. Muito mal contra ele. Mas ele foi bem em outras, né? Ele foi bem em outras. Mas nesse aí ele foi mal. E é isso, precisa evoluir, precisa melhorar enquanto time. O grande problema, essa foi a única defesa foi o jogo de ida, quando o Corinthians jogou muito mal e foi totalmente dominado pelo Barcelona. Ali ele perdeu a classificação. Breler concorda, discorda dos pontos trazidos pela Mari, pelo Eugênio? Bom, concordo. O Corinthians ontem fez um jogo bom, né? Finalizou mais que o adversário. O Barcelona foi muito pouco presente no ataque, mas esse jogo, naturalmente, não se exporia tanto. E assim, é preciso tomar cuidado também. Do lado do clube, é normal que exista ali, acredito até que a torcida aplaude também a atuação,
Não só pelo jogo que o Corinthians fez, mas para tentar manter a confiança do time pensando no clássico. Tem decisão, tem final e o torcedor mostrando que estará do lado do Corinthians. O Corinthians vai decidir o Campeonato Paulista, o segundo jogo em sua casa. Então tem esse contexto. Mas a campanha do Corinthians nesses 4 jogos de Libertadores foi pífia. Porque o que o Corinthians jogou de futebol, e eu nem digo o jogo de ontem inteiro contra o Barcelona, o jogo de ontem também tem reparos. Até mesmo o Ramon Dias mexe ainda no primeiro tempo, coloca o Romero no lugar do Ranieri. Será que já não podia, pela desvantagem enorme, já ser a escalação inicial, já ser um pouco mais ousado, já correr mais risco? Mas não funcionou, né? Não, e assim... Mas o Romero praticamente não participou do jogo. Mas depois que o Romero entra, somente por ter mais um jogador presente no ataque, o Corinthians já começa a gerar mais jogo, gerar mais espaços. Não pelo nome. Eu acho que quando ele entra, era um momento que o Corinthians tinha começado a achar as finalizações, tinha finalizado 4, 5 vezes em sequência, gerado alguns lances de perigo. É que ele olhou para o placar... entra no lugar de um volante, né? Ranieri. Era ali mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo, eu acho que ele pensou o seguinte, 30 minutos eu não fiz gol ainda, já vou pro tudo ou nada. Só que o time estava... Mas você acha errado? Estava lento, mas ele estava gerando. Quando o cara não faz isso... Não estou nem falando especificamente do Ramon Dias, mas nós temos a mania. Quando o cara não tenta ser mais ofensivo e não ganha, ele é cornetado. Talvez eu esperasse o intervalo para tentar, porque assim, era o momento em que o jogo estava começando a entrar. Não tinha tempo para esperar muito, porque tinha que fazer 3 gols e tal. Para mim, o erro é não ter começado com essa formação. Eu estou questionando isso. Eu acho que... Desculpa, mas pode ter. Não, mas ele entra com uma escalação mais conservadora, muito também porque o Corinthians é frágil defensivamente. Porque ele tinha medo de tomar gol. E aí, isso evidencia um problema coletivo do time, que o Ramon Dias até agora não conseguiu resolver. No segundo tempo, o Leonardo é expulso. 15 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo. O que o Corinthians fez com um jogador a mais e da parte inventiva do técnico também. De diferente nada. Mas não dava para tirar um lateral, por exemplo, o Mateuzinho e o Bidu. Mas ele tira o Bidu no final. Mas no final do jogo, praticamente, teve menos de 10 minutos ali. Ele não tinha muita alternativa ofensiva, né? Ele tinha o Romero e o Tales. O Tales entrou, correu, mas também errou muito tecnicamente. Mas assim... E não tinha, assim, vai buscar onde? Não tem. Mas dá... Aí entra na limitação também do elenco. Mas foi muito pouco ousado desse ponto de vista, sabendo que o Corinthians tinha uma ladeira, uma montanha pela frente. Então ali era um momento de risco total, porque o Corinthians já não tinha o que perder. Então esse é o meu ponto. Eu acho que ali faltou também, o Breler, algo a mais de jogadores que são decisivos, que são as estrelas do time. Então, ontem o Memphis estava sumido da partida. Esse ponto que eu queria tocar. Porque estou acompanhando muitos corintianos bravos, para não falar outra coisa, pé da vida, com o Memphis Depay. E aí junta uma coisa, o pessoal costuma juntar, mas ele ganha não sei quantos milhões por mês. Ele tem que fazer a diferença, ele tem que decidir em grandes jogos, ele tem que chamar a responsabilidade. Olha, alguns exageram, mas até certo ponto eles têm razão. Cansamos de elogiar o Memphis aqui. Joga muita bola. Mas será que ele não ficou muito escondido nesses jogos? Até contra o CV. Lá, assim, acho que nos 4 jogos ele esteve abaixo do que se espera, do que ele até mostra aqui no futebol brasileiro. É um outro cenário, né, de Libertadores que se apresenta para ele. Libertadores, Abel, é um outro cenário. É outra coisa. Eu falei aqui outro dia, vou repetir. Eu te interrompi. Não, continue. Estamos aqui num bate-papo. Muita gente, às vezes, tem dificuldade, quer estabelecer comparação e tal. Libertadores, o próprio nome diz. Por que esse nome na Libertadores? É uma homenagem àqueles que lutaram aqui pelas independências, né, dos respectivos países. Alguns que conseguiram libertar vários, como Simão Bolívar e tal. E essas lutas por independência foram sempre lutas com mais dificuldade, né? Você tinha pouco dinheiro, pouca força para enfrentar impérios como os impérios espanhóis e portugueses. E foi muito mais na raça, na coragem, na estratégia, na resiliência. E eu acho que isso passa um pouco para o que é o jogo. O jogo de Libertadores não é aquela coisa da classe, não é a coisa de eu sou melhor. E eu acho que o Memphis não conseguiu
a primeira Libertadores dele, a primeira experiência. Eu ia Captar a exatamente essência da isso, competição. exato. Em 4 jogos, né? Você vê o Garro, mesmo tem o um Garro ponto jogando aí. ali, infiltrado, com dificuldade, mas ele se doa o tempo inteiro, ele vai, se Já lança e sabe tal. como funciona o futebol Ele é o sul-americano. cara que tem essa essência do futebol sul-americano. O Memphis, nessa primeira experiência dele, não conseguiu captar Eugênio. a necessidade. No brasileiro, no paulista, ele vai bem. Pode concordo. pegar aí 80%, 90% ou mais dos campeões, tem essa luta, tem essa garra. Libertadores você não ganha de forma fácil, mas sempre tem futebol. Sim. Grandes jogadores, o Memphis tem isso. Não, mas acho que não é... Não é só espírito de Não, mas é o Libertadores. grande jogador, jogar. é o mas grande não é- jogador que entende eu o acho que é isso. espírito. Eu acho que é a assimilação. Não é espírito. Guerreiro, Libertadores. Eu acho que é a assimilação mesmo. É você interpretar a competição como ela pede. Como que você pode, de fato, impactar? Como que você pode, de fato, gerar jogo nesse tipo de competição com esse tipo de adversário? Então, fazendo o que o Memphis sabe fazer. Fazendo gols, sim, ele não conseguiu. assistência, É isso, jogando ele não bola. conseguiu. Mas ele Isso não é conseguiu fato, ele não conseguiu. incorporar o que é Libertadores. Mas eu acho importante só voltar num ponto que o Breiler tocou. Eu acho que a gente tem muito mais para explorar de Memphis, enfim, de saber de fato como que ele atuou. Porque quando o Breiler ele traz que o Ramon poderia ter sido mais ousado desde o início, e eu concordo tanto com o Breiler quanto com o Eugênio, para mim o ponto da substituição interrompe o que o Corinthians tem conseguido muito por aquele lado direito do Romero com o Carrillo caindo por ali. Carrillo de origem é um ponta-direita. Exatamente. Então, ele está, no momento, se associando muito bem com a lateral direita ali. Mas o Ramon, ele apresenta... Eu já tenho defendido aqui algumas vezes, né? Para mim, o trabalho dele já atingiu um teto desde o ano passado. Para mim, a arrancada final do Corinthians no Campeonato Brasileiro passa muito mais pelos jogadores do que pelo Ramon ter criado alternativas para o Corinthians. Ele não treinou essa equipe que ele coloca depois 26 minutos com a entrada do Romero. Então, assim, quando você já sabe que você está com 3-0, que você precisa buscar o resultado, desde o início você já cria uma alternativa para isso. E claramente ele não criou alternativa com o Romero de início. Ele criou alternativa com mais um volante para depois que a partida se apresentasse, ele colocaria o Romero, aí é com vocês. Então, assim, concordo que ele matou... E assim aí é com vocês, foi muito cedo. Exatamente. Vai Então, pro assim, desespero. Então, assim, ele errou duplamente, porque ele errou o timing em que o jogo pedia, não conseguiu interpretar, foi na loucura de precisamos muito, e ele errou de início pra mim, assim. O jogo que ele precisava ter sido mais ousado, ele segurou, e aí depois, enfim, a gente já sabe o que aconteceu. E até isso tem relação com a queda do Memphis. Ele está abaixo em relação ao ano passado, mas... Será que é físico também? Não, e muito disso também da maneira como o Ramon Dias tem utilizado o Memphis. O Memphis, né, na ausência do Garro, passou a ser um dos principais articuladores do Corinthians. E para ser articulador, muitas vezes tem de voltar no meio-campo para buscar jogo, para armar. E com o Corinthians, às vezes o time ainda é muito espaçado. E quanto mais espaçado, mais o cara que faz articulação tem de recuar. Então a gente viu isso com o São Paulo do Zubeldia, o Oscar tendo de voltar muitas vezes para fazer um papel de segundo volante. E quando você coloca o Memphis, que é o seu atacante, que é um cara que tem um poder de definição absurdo, para muitas vezes voltar para buscar jogo atrás do meio de campo, você mata o principal que ele tem, que é jogar próximo do gol. Então, Mas ontem o Garro estava lá, Breiler. mas o Garro está abaixo, Abel. O Garro tem um problema, tem uma limitação física, está jogando até no sacrifício. E ele precisa de gente ali do lado dele. Então, O Garro vai ter que parar em algum momento para fazer uma intervenção Não cirúrgica. deve nem jogar no Allianz. O né? Carrilho. Sim. O Carrilho ganhou um protagonismo maior no jogo ofensivo do Corinthians, porque o Garro já não dá Necessidade. conta de ser aquele articulador do ano passado por limitação física. E com isso, tem faltado também da comissão técnica encontrar essa solução. E para mim não é só de nome. Para mim é um time que ainda não está azeitado, não está ali no seu melhor e jogando muito distante às vezes. Coronado machucado. Também. Dificulta pro treinador também, hein? Isso contribui, E Abel. diretoria também, né? A Mas- diretoria entendeu que não precisava de reforços e agora tá pagando o preço de um elenco limitado. Mas assim, vamos combinar. Para pré-Libertadores, com o que o Corinthians tem, mesmo Garro com limitação, Coronado machucado, é um elenco mais do que suficiente para passar. Para passar e até com... Não, eu também acho, mas você esses for pegar jogadores os já elencos estouraram de no UCV, Paulista. Seria se tivesse tido uma postura diferente no jogo Eu de ida. concordo, mas eles já estouraram no Paulista.
Não, então, mas e o Corinthians no Paulista? Mas O o Corinthians Paulista ele poupou defensivamente- várias vezes, ele não colocou? Não, Várias mas vezes ainda jogou com assim... reserva. Não, várias vezes ele jogou com reserva, mas ele tem jogado, por exemplo, com o Memphis já há um tempo. O Memphis já está numa sequência, o Galo também já está numa sequência. Defensivamente, o Corinthians já falhou muito. Então, assim, para mim, a diretoria ela também tem uma parcela de culpa, porque ela identificou que aquela arrancada foi suficiente e colocou na conta dos jogadores, na conta de um jovem zagueiro, que foi agora que o Ramon foi encontrar talvez uma dupla de zaga que dê conta, mas ainda assim, se você tem um elenco, um sistema defensivo que te ajuda muito mais, talvez o Corinthians não tinha tomado de 3-0 na ida, ou talvez tenha conseguido poupar contra o CV. Tipo, a gente vê que vai sendo um efeito dominó. Ele precisou dar a vida contra o CV, um time da Venezuela. E aí já, é isso que eu tô um dizendo. desgaste. E assim, Mas acabou exatamente. passando. Eu Olha, acho que a grande questão para ele não ir para a Libertadores foi o jogo de ida. Não, isso onde a com atuação foi certeza, muito abaixo. isso com certeza, A atuação com foi muito certeza. abaixo ali. O time se deixou eliminar. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, Faltou não, intensidade, faltou pegada, faltou entender o jogo. Ontem Já entendeu tinha o jogo. faltado contra o CV. Ontem entendeu o jogo. Acho que ontem o Corinthians chegou no seu limite do que ele pode fazer hoje. O limite do Corinthians foi o que ele fez ontem. É pouco. Mas assim, é uma vitória por 2-0 num jogo de Libertadores contra o adversário que ficou na defesa quase o tempo inteiro. Não é absurdo o jogo de ontem. O jogo de ontem foi o que deu para conseguir. Só que não conseguiu na ida. A ida foi muito abaixo. Essa é a grande questão.